Jesus, amém? Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Abra a sua palavra de Deus nessa noite. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Quando os irmãos estão encontrando, quero glorificar a Deus pela vida do nosso pastor, vosso pastor, pastor Antônio Soares. Grande honra, satisfação revê-lo, Senhor, sua esposa, família. Pastor Antônio foi meu pastor lá na Cidade Verde, grande homem de Deus, e uma grande satisfação estar aqui nessa noite. Louvo a Deus pelo meu amigo presbítero Cornélio, homem de Deus, que Deus te abençoe, os evangelistas Ailton, demais irmãos, os presbíteros, Deus abençoe todos vocês, e meu amigo Girley, homem de Deus, estamos aqui para cooperar. Girley é uma palavra abençoada, glória a Deus, e tudo para a glória de Deus, irmãos? Vamos ler a Bíblia Sagrada. Está escrito assim: e percorria Jesus em todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades molestas entre o povo. Mais uma vez, percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. Sente dando glória a Deus, aleluia. Que feliz o diácono Michael. Deus te abençoe, Michael, sua vida, família, seu ministério, em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, relata o meu Jesus, quando ele estava nesse mundo, quando o meu Jesus ele percorria os montes e valados, quando o meu Jesus ele andava as comunidades, ele andava as aldeias. Foi para isso que ele veio a esse mundo, foi para isso que ele pisou seus pés de carne e osso, nesse planeta Terra, até que pelo fato, Jesus ele era 100% Deus, 100% homem. Como homem, ele veio sentir as nossas dores. Como ser humano, ele chorou, ele teve tristeza, sentiu fome e cansaço. Mas como Deus, ele veio com uma missão essa: resgatar os homens das mãos de Satanás, resgatar os homens das mãos do tormento eterno. Foi para isso, e por isso está escrito que para isso o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo é matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele se manifesta e diz: eu vim para que tenham vidas e vida em abundância. Foi essa a missão do meu Cristo. Quando meu Deus, ele olha dos mais altos céus, quando meu Deus olha para a raça humana, olha para os seres humanos do globo terrestre, o meu Deus via que os seres humanos precisava de um escape, precisava de um livramento esse, enviando Jesus Cristo a esse mundo, enviando Jesus para morrer pela raça humana, para morrer pelos homens, para morrer por todos nós, uma cruz do Calvário. E um dia, Jesus, ele se desfaz da sua glória, ele se desfaz da sua majestade. Ele veio a esse mundo, e para isso a Bíblia diz em Filipenses que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de um ser humano, tomando a forma de servo e pisando o pé aqui na terra. Foi isso que aconteceu. Jesus, ele veio aqui na terra, o maior missionário que existiu em todos os tempos, o maior missionário chamado Jesus de Nazaré. É por esse fato, em João capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz: o que Deus tem para nós, o que Deus tem para os seres humanos. A Bíblia diz que as tribulações, as lutas que esse mundo oferece não se compara com a glória que há de ser revelada. Esse mundo não se compara com a glória que há de se revelar, anunciar as boas novas de salvação. Ele começa percorrendo as circunvizinhas, até que entanto, depois que Jesus sai das águas batismais, vai para o deserto, sai do deserto após 40 dias, ele inicia-se o seu ministério. Quando Jesus inicia o seu ministério, a sua primeira palavra, a sua primeira mensagem evangelista, Ailton, foi essa: arrependei-vos, porque chegado o reino de Deus. O homem chamado Jesus, quando ele estava nesse planeta Terra, 100% homem, 100% Deus, ele olha para os homens e diz: arrependei-vos, porque chegado o reino de Deus. O que Deus tem reservado para nós são coisas que os olhos nunca viram, o coração nunca sentiu, nunca veio a mente do homem, os olhos nunca ouviu, nunca viram. É o que Deus tem revelado para aqueles que o amam, Jesus, ele inicia o seu ministério, e a Bíblia diz que Jesus caminhava as aldeias, Jesus caminhava as circunvizinhas, e a mensagem era: Jesus percorrendo todas as cidades. Jesus percorre todas as cidades, aldeias, e a Bíblia diz que ele ensinava nas sinagogas. Jesus percorre as cidades, Jesus percorre as comunidades, Jesus percorre as aldeias, e a Bíblia diz que ele ensinava nas sinagogas. Os homens, os doutores da lei daquela época, ficavam perplexos, ficavam atemorizados: porque homem é esse? Que autoridade é essa? Que mensagem é essa que ele está trazendo? Ele fala como tem autoridade, ele fala como tem autoridade. É o homem chamado Jesus, o homem encarnado, o verbo encarnado, a palavra encarnada. O verbo encarnado se manifestou na terra para que nós se manifestasse, para que nós vimos a sua glória, a glória do Deus Todo-Poderoso. Você que está sentado nesse banco, nessa cadeira, você não está sentado por mero acaso, você não está sentado por um acaso, você está sentada para ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso, e nas suas palavras, os teus lábios têm poder no nome de Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que Jesus ensina nas sinagogas, ele ministra a sua palavra, ele ensina com sabedoria, ele ensina com inteligência, ele ensina pelo poder do Espírito, e todos ouvimos a mensagem que saía da boca de Jesus de Nazaré. E a Bíblia fala também que ele pregava o Evangelho do Reino, ele pregava o Evangelho do Reino, ele anunciava as boas novas de salvação, ele percorria todas as comunidades. Não tinha aldeias, não tinha circunvizinhas, não tinha cidades, todas as cidades Jesus percorria. Mas só que Jesus não ia sozinho, discípulos acompanhavam Jesus, apóstolos acompanhavam Jesus, 12 homens escolhidos para
Ele sobe no meio do mato, no meio de um monte, e a Bíblia fala que ele passa a noite inteira orando. Como homem, ele tinha necessidade de orar, ele precisava orar, mas como Deus ele não precisava, mas ele veio deixar o exemplo. Ele veio deixar o exemplo que para nós vencer a batalha, vencer a luta, precisamos orar, precisamos guerrear, precisamos ir para a batalha, precisamos dobrar o joelho e abrir a boca e falar: Jesus, me dá força para me te seguir, Jesus, me dá força para me te dar glória a Deus, aleluia. E a Bíblia fala que ele passa a noite inteira no meio da serra. Quando de manhãzinha bem cedo, Jesus desce do monte. Quando Jesus desce do monte, uma grande multidão se depara com Jesus. Uma multidão estava esperando Jesus lá embaixo. Quando Jesus desce do monte, ele se depara com muitos enfermos. Ele se depara com muitos endemoniados. Ele se depara com o moço endemoniado. E um pai sai no meio da multidão gritando. Um pai sai no meio da multidão em prantos: Mestre, meu filho está endemoniado. O meu filho está possesso. Já levei para os discípulos, já levei para os seus apóstolos, eles não conseguiram expulsar o demônio. E a Bíblia fala que Jesus, ele repreende, ele cura todas as enfermidades molestas entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Onde Jesus chegava, uma comitiva de multidões acompanhava Jesus. Paralíticos, enfermos, doentes, cegos, mancos, aleijados, pessoas que tinham diferentes enfermidades. E Jesus, pelo poder do Espírito, colocava as mãos e o milagre acontecia na hora. Aleluia! Ele colocava as mãos e o milagre acontecia na hora. Foi para isso que ele veio. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desmanchar toda a possessão maligna. Ele veio para dar vida e vida e abundância. Um dia, Jesus estava numa cidade e de repente Jesus começou a pregar, começou a anunciar o evangelho do reino, começou a pregar com autoridade. E alguns doutores da lei olhavam para ele: olha, esse homem prega com autoridade. Esse homem chamado Jesus, onde ele chega, ele repreende as enfermidades, mortos ressuscita, paralítico anda. E aí a cidade inteira era impactada pela presença de Jesus. Aonde Jesus chegava, a sua fama percorria toda a cidade. As multidões chegavam até Jesus. Muita gente tocava na sua vestimenta. Pessoas saíam do meio da multidão, chegavam até Jesus, tocavam na sua vestimenta. E instantaneamente o milagre acontecia na hora. Acontecia na hora. Onde uma mulher enferma, ela sai do seu aposento, ela entra no meio da multidão, e a Bíblia fala que ela falou assim: se eu tão somente eu tocar nesse homem chamado Jesus de Nazaré, se eu tão somente eu me aproximar desse homem chamado Cristo, eu tenho certeza que eu vou ser curada dessa minha enfermidade. E a Bíblia fala que ela rompe a multidão, ela vai até Jesus Cristo Nazareno, ela se aproxima, caindo, levantando, cavaleando, mas ela vai até Jesus de Nazaré, ela toca em Jesus, ela recebe o milagre pelo poder do nome de Jesus Cristo. Esse Deus que você serve, meu querido, esse Deus que você serve, você não serve um Deus qualquer, você não serve um Deus morto, você serve um Deus todo poderoso. E se você crê
para o propósito da terra. Repito, Jesus te batizou com o Espírito Santo com o propósito de Deus na terra. Propósito esse de você ser um porta-voz. Propósito esse de você ser um canal de bênção na vida de muita gente. Propósito esse, aonde você chegar, aonde você colocar prego no teu pé, o Espírito Santo coloca contigo. Aonde você colocar prego nos teus pés, o Espírito de Deus toma posse do lugar. Porque na tua vida tem a presença, tem a glória, tem a unção, tem a presença do Jesus Cristo de Nazaré. Você tem a presença do Cristo ressuscitado. Você tem a presença do Jesus que tem a marca na mão. Você tem a presença do Jesus que tem um cravo no pé, um cravo na mão. O Deus Todo-Poderoso que deu um choque no inferno, nada conseguiu parar o meu Jesus Cristo. Batizado com o Espírito Santo por 15 dias, que eu aceitei Jesus. Quando eu tinha 5 anos de idade, mataram meu pai. Quando eu completei 6 anos, fui morar com os meus avós por parte de pai. Nos anos 90, meu avô começa a frequentar a Assembleia de Deus e aceita Jesus como Salvador. E o meu avô começou a pregar o Evangelho dentro de casa. Eu com 13, 14 anos, via o meu velho avô pregando o Evangelho dentro de casa. Pregava para minha avó, pregava para minhas irmãs, pregava para todo mundo. Ele reunia todo mundo na mesa e falava: gente, eu quero apresentar para vocês o meu Jesus que me transformou. Eu quero apresentar para vocês o Jesus que me transformou. E ele começou a pregar. Um dia, o meu avô chega de Belém, olha para a Bíblia Sagrada, e a Bíblia estava toda empoeirada. Ele chegou assim para minha avó, falou assim, conversou com a minha avó, conversou com as minhas irmãs, minhas tias, falou assim: a Bíblia está só poeira. Se eu passar um dedo, ela fica o risco. Olhei para aquela Bíblia com 14 anos de idade e eu senti uma chama no meu coração muito grande. Como que um livro pode mudar a vida de um homem? Meu avô estava armado, queria se ligar na morte de meu pai. Um dia, eu conversando com a irmã no sítio de oração, tinha 15 anos, a irmã falou assim: meu filho, quem transformou o teu avô foi Jesus de Nazaré. Quem transformou o teu avô foi a palavra que ele leu, ele creu em Jesus. E eu fui nas frentes, abri a Bíblia Sagrada. Quando eu abri a Bíblia, Romanos, a saber, segundo teu coração, tu creres em Jesus e creres que Deus o levantou dos mortos, então será salvo. A primeira vez na minha vida, quando eu abri a Bíblia Sagrada, Deus falou comigo nessa palavra. Quando eu folhei a Bíblia, eu tinha 14 anos, quando eu folhei a Bíblia de novo, Mateus, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você que veio nessa noite, você que entrou aqui na casa do papai, você que entrou aqui na casa do meu Deus que está nos céus e na terra, eu tenho uma palavra missionária ao teu coração, eu tenho uma palavra evangelista ao teu coração. Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Jesus te ama e tem um poder para quebrar a corrente, quebrar os aguilhões, quebrar todo o mal do diabo, descarregado. Olha, chore.
Quantos estão sentindo a presença dele nesta noite? Quantos estão sentindo a presença do Jesus ressuscitado? Quantos estão sentindo a presença do Jesus que ao terceiro dia ressuscitou? Ele está aqui nesta noite. Quem sente a glória dele, dá glória a Jesus. Com 18 anos de idade, eu passei um ano indo para a Assembleia de Deus que meu avô. Um ano. Pastor descia do púlpito, falou: meu filho, Jesus chama, tem um plano na tua vida. Coração de aço, né? Mas o meu avô foi muito sábio. Ele foi muito sábio. Ele sempre entendeu que quem convence os homens é o Espírito de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Um dia, um pregador desce do púlpito, me puxa no braço. O meu avô, muito sábio, tranquilo, falou assim: pregador, calma, deixa que o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. Com 15 dias eu estava em casa. Com 15 dias, meu avô estava em Belém. De repente, eu abri a Bíblia Sagrada e comecei a chorar sozinho. Minha avó no quarto, minhas irmãs no quarto, as minhas tias na cozinha. Eu com 17 anos de idade comecei a abrir a Bíblia, abrir a palavra de Deus, comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Eu só chorava. Não era um choro de tristeza, nem de angústia. Era um choro que eu não consigo explicar. Era uma alegria tão grande, tão grande. Eu falei: Deus, me arranca dessa terra, me leva lá para cima. Eu estou sentindo uma alegria tão grande, tão grande. Eu olhei para o céu, meu pastor Dom Soares. Eu morava com os meus avós num prédio de alto e baixo. Eu me agarrei naquela grade com 17 anos de idade, um jovem. Eu olhei para o céu e falei: Deus, eu aceito o Deus do meu avô. Não sabia nem orar. Deus, eu aceito o Deus do meu avô. Quando eu falei assim, meus irmãos, diante de Deus, eu escutei atrás de mim uma zoada. Eu olhei para trás, não vi ninguém, mas eu escutei como alguma coisa se desatou no meu ombro e caiu no chão. No outro dia eu procurei uma irmã no centro de oração muito sábia e falou: meu filho, o que caiu nas suas costas foi o jugo do diabo. Jesus te coloca o jugo do Espírito de Deus. E com 15 dias, uma semana, meu avô chega em Belém, me abraça, conversa muito comigo, e ele falou assim: meu filho, você já ouviu os pastores falando línguas estranhas? Eu falei: avô, o que é isso? O que é isso, meu avô? É quando o Espírito Santo veio do céu, batiza os irmãos, e eles falam umas línguas estranhas que só Jesus entende. No outro dia, eu procurei o pastor Moacir. Eu tenho um zap dele, não está aqui no celular, o pastor Moacir, lá de Belém, Pará, pastor presidente. Procurei o pastor Moacir, falei: pastor Moacir, como é que eu faço para ele ser batizado com o Espírito Santo? O pastor Moacir, muito sério: meu filho, vem todo domingo para a escola bíblica dominical, mas vem em jejum. Todo domingo ia para a escola bíblica, todo domingo para a escola bíblica, todo dia jejuava. E com 15 dias eu fui batizado com o Espírito Santo dentro de casa. As minhas irmãs no quarto, as minhas irmãs dormindo, a minha avó no quarto, o diácono Michael. E aí eu dobrei o joelho no meu quarto, comecei a orar. Comecei a buscar a presença de Deus. O quarto começou a esquentar. Uma quentura muito gloriosa, muito extraordinária. Eu peguei aquele colchão, coloquei na sala e dobrei o joelho mais uma vez. Comecei a orar. E o Senhor teve misericórdia na minha vida. O Senhor teve misericórdia na minha vida. Quando eu vou para me deitar, eu vejo uma mão de fogo. Aquela mão de fogo vinha e coloca a mão na minha cabeça. E eu começo
relacionada a rajada de língua estranha dentro de casa, amachado, falando língua estranha, a minha avó, abriu a porta do menino, o que aconteceu contigo? Tu ficou maluco? Tu tá falando maluco que não tô entendendo? Eu só falava quando eu ia conversar com a minha avó, eu falava língua estranha. Quando eu ia conversar com a minha avó, língua estranha. Esse é o Evangelho. Fique de pé, por gentileza, meus irmãos. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho que transforma, o Evangelho que batiza no Espírito Santo, o Evangelho que transforma o homem em uma nova criatura. O Evangelho que transforma os homens em uma nova história. Uma nova história. Uma nova história. Eu me lembro que minha avó, muito católica, muito adoradora de ídolo, ela chega para mim e fala assim: tu está na igreja, não é por causa do teu Deus, tu está na igreja só por enquanto, logo tu vai para uma balada, para a discoteca, os baile funk. Aquela palavra veio impacto no meu coração, eu chorei, novo convertido. Meu avô chega de Belém, sabe que todo novo convertido chorando, você sabe disso? Meu avô chega de Belém, eu chorei, meu filho, o que aconteceu? A minha avó falou que eu estou na igreja, que logo eu vou mudando o mundanismo, logo eu vou de estar nas praias, ficar de droga, ficar não sei o que mais. Meu avô pegou a Bíblia sagrada, abriu a Bíblia, meu filho, sente aqui. Ele olhou nos meus olhos e falou: meu neto, olha nos meus olhos, quem foi que te batizou com o Espírito Santo? Eu falei: Jesus. Quem foi que te escolheu? Eu falei: Jesus. Então te amo, não tem problema na tua vida. Um velho muito sábio falou essas palavras para mim. Estou hoje na presença de Deus. Veio ventos, veio terremotos, veio maremotos, mas sempre Deus levanta alguém, para trazer uma palavra de ânimo, para trazer uma palavra de reforço, para trazer uma palavra de autoridade. Um dia o presbítero Cornélio me viu falou: meu filho, Deus tem um plano na tua vida, não desanima, não abaixa a cabeça, levanta-te, anda, porque Deus tem uma obra na tua vida. Você que ouviu a palavra e crê que Jesus pode mudar a tua vida, eu venho aqui na frente. Você que ouviu a mensagem, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Alguém pode cantar um louvor? Pode? Vai encerrar? Quer entregar para o pastor? Alguma jovem pode trazer um louvor, por gentileza? Eu convido você a que está no banco, vem aqui na frente, por gentileza. Você é visitante que veio nesta noite, eu te convido, aceita Jesus como Salvador. Aceita a Jesus enquanto é tempo. Aceita enquanto a porta da graça está aberta, pois vai chegar um dia que essa porta se fechará. Vai chegar um dia do grande arrebatamento, a grande volta de Jesus por sobre as nuvens, e fechada para trás padecerão o império e o reino do anticristo. Mas os que forem arrebatados, estaremos para toda a eternidade com Jesus dando glória a Deus e aleluia.